Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar então o nosso estudo da Bíblia. São 7 aulas, espero que vocês aproveitem bastante, que vocês entendam, tirem suas dúvidas, tá bom? Vamos lá. A primeira lição desse estudo é assim: o que me diz a Bíblia acerca de si mesma? Vamos para a introdução, desse estudo. A Bíblia ela chama-se também de as Escrituras. É a única palavra de Deus. Tem gente que fala, mas como você diz que a Bíblia é a palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Sim, ela foi escrita por homens, mas eles foram inspirados por Deus para deixar as palavras escritas, tá? Ela dá a mensagem do Senhor ao mundo. Nós lemos que toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Isso significa que Deus dirigiu os homens quando a escreveram. Lembra que eu falei lá no começo isso? Ela é composta por 66 livros. Olha que biblioteca enorme, né? 39 no Antigo ou Velho e 27 no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo disse: a Escritura não pode ser anulada. Isso está lá em João capítulo 10, versículo 35. Nós devemos apreciar a Bíblia ao seu justo valor, como Jesus o fez. É um livro cheio de ações, milagres, profecias, poemas. É também um livro de moral e de ensinamentos espirituais. Um grande número de pessoas, através das épocas, odiaram a Bíblia e tentaram destruí-la. Apesar disso, ela não mudou. Ela continua firme. A palavra do Senhor permanecerá para sempre. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, 25. Interessante, né? Tentaram destruir, tentaram jogar por terra, mas hoje em dia todo mundo tem Bíblia, né? E vem comprando, tem gente comprando cada vez mais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Velho Testamento. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Conta-nos o início de todas as coisas, mas não de Deus, porque Deus existe desde a eternidade. O princípio do mundo, da vida do homem, do pecado, da salvação, do casamento, do lar, das nações, música, literatura, da ciência. De fato, tudo o que nós conhecemos nos é revelado neste livro. Olha que interessante, você não precisa ir até uma cartomante para você saber o seu futuro. Vai ler a Bíblia, que você vai descobrir o que vai acontecer. Tá bom? Depois de Gênesis, os 16 livros de Êxodo a Esther contém uma boa parte da história de Israel. Enquanto os 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão, contém apenas poemas e canções. Os 17 livros seguintes, que é de Isaías até Malaquias, que fecha o Velho Testamento, dão muitas mensagens de Deus aos israelitas e muitas profecias acerca do futuro deles. O Velho Testamento é citado muitas vezes no Novo. Interessante, né? Vamos continuar.
Vamos lá no Novo. Vamos falar um pouquinho, já que a gente citou lá em cima o Novo Testamento, vamos continuar falando agora do Novo Testamento. Há 4 grandes grupos de livros no Novo Testamento: os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as 21 epístolas, ou seja, as cartas de Paulo, e o Apocalipse. Os 4 evangelhos, vamos falar um pouquinho de cada um. Os 4 evangelhos falam-nos da vida, da morte e da ressurreição, da ascensão, que é a subida de Jesus para o céu. Os Atos dos Apóstolos nos contam a história dos primeiros cristãos. As epístolas contêm grandes ensinamentos de fé cristã. O Apocalipse dá uma vista sobre os eventos do futuro que terão lugar na terra, no céu e no inferno. Interessante, né? Vamos concluir esse nosso papinho. A Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés, luz para o meu caminho. Sabe onde está essa citação? Salmos 119, versículo 105. Esse salmo é enorme. Ela é comparada a um martelo que esmiuça a pedra, que está lá em Jeremias 23, versículo 19. A uma semente incorruptível. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. E a uma espada, aguma de 2 gumes. Está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Por consequente, acreditamos que ela é a palavra única de Deus e pomos em prática os seus ensinamentos nas nossas vidas. Ai, que legal, né? Então, a Bíblia, ela é comparada a tudo isso, a uma semente, a uma espada de 2 gumes, a um martelo, a uma lâmpada, porque ela nos dá direções, ensinamentos. Eu gosto muito de dizer que a Bíblia é o nosso guia para chegar até o céu. Se você quer saber o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você tem que se comportar, como você tem que se vestir, está tudo na Bíblia. Deus foi tão maravilhoso que quando ele estava inspirando esses homens, ele deixou tudo isso escrito para a gente. Sabe por quê? Porque ele queria que quando as outras pessoas olhassem para os seus filhos, vissem diferença. Vissem que os seus filhos tinham um comportamento diferenciado. Vissem que seus filhos não eram arrogantes, não eram indisciplinados. Como quem é professor, conhece muita criança assim. Às vezes o pai e a mãe não têm aquele pulso firme para falar, oh, não faz isso. Mas Deus tem. Ele fala, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Igual lá em Gênesis, como a gente citou Gênesis, lá em Gênesis ele fala, não come da árvore que está no meio do jardim. Se você comer, você vai morrer. O que aconteceu, gente? O que acontece até hoje com essa consequência dessa pequena decisão errada? Agora, vamos ver se vocês prestaram atenção. Vocês devem com certeza estar aí com o seu caderno, sua caneta, né, escrevendo, anotando alguma coisa, porque eu sou assim. Eu vou dar 5 perguntinhas para vocês e vocês vão responder com verdadeiro ou falso, tá bom? A primeira pergunta é: a Bíblia é comparada a uma espada de 2 gumes? Verdadeiro ou falso? Vamos para a segunda questão.
Nós devemos apreciar as Escrituras ao seu justo valor, tal como Cristo fez? Verdadeiro ou falso? A terceira, há 29 livros no Novo Testamento? Será que tem? Quem prestou atenção já sabe responder. Quarta pergunta. Os evangelhos relatam a vida, a morte e a ressurreição de Cristo? Sim ou não? A última. O livro dos Atos dá uma vista sobre os eventos futuros? Responderam? Acho que já, né? Vocês estão tão rápidos. Vamos lá, respondendo a primeira pergunta. A Bíblia sim, pode colocar verdadeiro, tá? A Bíblia ela é comparada a uma espada de 2 gumes, a uma semente, a um martelo, tá? A segunda, quem colocou verdadeiro acertou, porque nós devemos apreciar as Escrituras com o seu justo valor. Tudo na vida tem um valor. O seu celular tem um valor para você. O caderno que você compra, a sua cama, tudo tem um valor. E a Bíblia, ela tem um valor assim imenso de vários ensinamentos, de coisas assim que são incríveis. Se você prestar atenção e for lendo, Deus te moldando, Deus te capacitando, você vai ver qual o valor enorme que a Bíblia tem. A terceira pergunta. Quem colocou falso acertou. Porque o Novo Testamento não tem 29 livros, ele tem apenas 27, tá? A quarta. Quem colocou verdadeiro, tá corretinho. O Evangelho relata a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Tá certinho. Vamos responder a última agora, para a gente acabar essa liçãozinha de hoje. Quem colocou falso, acertou, porque não é o livro de Atos que fala sobre o futuro da humanidade, é o Apocalipse. E também um pouco no livro de Daniel. Tá bom? Gente, se vocês tiveram alguma dúvida, se ficou alguma dúvida ainda sobre este tema no coração de vocês, fala aí nos comentários, tá? Eu vou responder para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem bastante dessa série de 7 aulas que a gente vai ter. Essa foi a primeira, faltam 6. Espero que vocês gostem bastante, tá bom? Porque foi pensado com muito amor e carinho para vocês, tá? Beijo para vocês.